Olá, bom dia. Estou aqui só para transmitir um pensamento que me veio à ideia enquanto brevemente vi nas notícias. Eu normalmente não acompanho as notícias, mas uma vez por outra estou num sítio onde está a dar as notícias e eu vejo qualquer coisa. E foi o caso, estava a dar uma notícia acerca de umas enchentes que aconteceram em Espanha e várias pessoas morreram. Eu vi nas imagens os carros a serem levados pela água e há um pensamento que me vem à ideia em relação a isso que eu gostava de partilhar. Em relação às enchentes, é assim, eu comecei a fazer agricultura regenerativa há cerca de 4 anos, vai fazer 4 anos em janeiro, ou melhor, em janeiro eu comecei a fazer agricultura caseira e entretanto tomei conhecimento da agricultura regenerativa. Existem vários tipos, existe a agricultura sintrópica, a permacultura, as agroflorestas, e mais alguma que eu me esteja a esquecer. De qualquer maneira não interessa, porque os princípios fundamentais são semelhantes. Têm algumas diferenças, mas no fim de contas todas estas apresentam um alto nível de biodiversidade e estratificação, ou seja, a estratificação são de plantas. É um conceito destes tipos de agriculturas onde nós plantamos como se fosse uma floresta, com os vários estratos e alturas de plantas. Ou seja, haverá desde as plantas que são uma raiz, por exemplo, a batata, até às árvores emergentes, que são árvores muito altas. As mais altas que se verão numa floresta são consideradas as emergentes. Existem também as plantas rasteiras, os arbustos, as plantas de porte alto, médio, baixo, médio, alto e emergente, ou seja, vários estratos, como numa floresta. Não é esta floresta de monocultura que nos estamos a habituar a ver, porque já é tão raro ver uma floresta nativa. Há que fazer uns bons quilómetros até se encontrar uma floresta e mesmo assim não será provavelmente uma floresta como a natureza a fez. Já terá tido provavelmente muitas intervenções do homem. E já não tem todos os estratos, já não tem toda a biodiversidade. Mas imaginemos então uma floresta amazónia, que é o mais fácil para qualquer pessoa identificar ou ter uma ideia de uma floresta. Claro que as florestas são diferentes em todos os sítios. A Amazónia não será igual a uma floresta nativa do Ribatejo, onde o clima é completamente diferente, mas em termos de estratificação e de diversidade, as plantas serão diferentes, mas a estratificação, os vários níveis de plantas existem em qualquer floresta, em qualquer sítio, com qualquer clima, porque é o que a natureza faz para a resiliência. Então, voltando aqui às cheias, o que é o meu pensamento? É assim, se a agricultura, como nos habituamos a fazer nos últimos cerca de, 100 anos, digamos, as monoculturas, imaginemos uma monocultura de uva, de videiras, penso que será fácil para qualquer pessoa aqui em Portugal ter conhecimento de uma monocultura de videiras ou de oliveiras ou monocultura, cultura só de uma planta com espaçamento convencional. Eu não sei qual é o espaçamento, eu não faço monoculturas, mas direi que para videiras será o quê? 1 metro entre uma videira e a próxima videira, depois tem aquela terra toda exposta. No caso das oliveiras, não sei, 3, 4, 5 metros, 6, e depois tem aquela terra toda exposta entre as 6 oliveiras.
Ok, então essa terra exposta toda, o que é que acontece quando vem uma chuvada gigantesca? A água não vai infiltrar como infiltraria se tivesse uma grande diversidade e estratificação, porque quando há muita diversidade numa área, existe muita folhagem, que é o que a natureza faz, está sempre a perder folhas, está sempre a perder ramos, e a terra acaba por ir acumulando camadas, não é camadas, é o topo de matéria orgânica a se decompor, que tem uma capacidade de absorção da água muito maior do que uma terra que foi lavrada durante não sei quantos anos, que é basicamente areia, já perdeu toda a matéria orgânica, está cada vez mais estéril, cada vez mais pobre, cada vez mais sem estrutura. A estrutura que é suposto ter numa floresta, que se nós formos lá com um pau ou com uma faca assim comprida, um pau, qualquer coisa que dê para espetar na terra, e espetarmos na terra, até entra com certa facilidade, porque existe muita matéria orgânica e estrutura na terra. Numa monocultura, aquela terra clara, sem vida, compacta, que não se consegue pôr lá nada sem usar uma ferramenta, porque a terra está compacta, porque não há matéria orgânica, não há vida, não há microbiologia, não há os bichinhos todos lá debaixo da terra a fazer o trabalho que deveriam estar a fazer. Então a matéria orgânica é essencial para um ecossistema saudável, e aqui neste caso, quando eu falo de ecossistema, não estou a falar só de plantas e de animais, eu estou a falar de todo o processo da natureza, que inclui a chuva e como a terra lida com a chuva, a capacidade de resiliência e especificamente a capacidade de absorver água neste caso. Outra coisa que é fácil de perceber quando pensamos nisso é, se eu tenho um cantinho com uma montanha de plantas de vários sítios, se houver uma chuvada, são várias as raízes a absorver a água. Não é uma raiz de oliveira aqui, outra raiz de oliveira daqui a 6 metros. Nesse espaço de 6 metros haveria, sei lá, 50 plantas à vontade. É bem fácil pôr 50 plantas numa linha de 6 metros, para quem está mais habituado a conceitos de agricultura regenerativa, sabe isto. Não é um bicho de 7 cabeças, é preciso ter conhecimento das plantas e do seu funcionamento. Mas a questão é que a solução para essas enxurradas existe. Não é uma coisa sem solução. Eu não digo que toda a área de agricultura fosse plantada com estratificação e o princípio da sucessão, que resolveria todos os problemas ecológicos que temos de momento, mas claro que seria um passo gigante, não tenho dúvida que seria. A resiliência de uma área com diversidade é gigantesca comparada com uma monocultura, e eu vejo estas coisas a acontecer e sinto necessidade de... Eu sei que há muitas pessoas preocupadas com a ecologia e com essas coisas, e então a única maneira das coisas mudarem é fazer alguma coisa, e eu achei que a agricultura regenerativa já estou a fazer há 4 anos, foi quando eu pude começar. Eu sempre me preocupei com a ecologia, mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer isto até há 4 anos atrás. Eu sinto que a minha terra aqui está a ficar
melhor, desde que eu cá estou, cada vez melhor, cada vez mais resiliente, com mais matéria orgânica, com mais capacidade de absorção. Agora senti que havia algo mais que eu podia fazer, que era partilhar este vídeo. E pronto, depois quem tem interesse, cabe a cada um procurar a informação sobre a agricultura regenerativa e eu acho que é muito simples se todos trabalharmos em conjunto. Se as pessoas quiserem apoiar a agricultura regenerativa, quem já está a fazer, porque eu acho que é uma solução, sim, não é, no entanto, fácil de todo. Mas pronto, há várias maneiras de atingir objetivos e para quem não pode fazer agricultura regenerativa, pode sempre tentar apoiar quem faz a agricultura regenerativa, porque pronto, realmente eu penso que é muito melhor para o futuro em termos de sustentabilidade e acredito que essa zona, que eu penso que foi Salamanca, mas posso estar enganada, que se tivesse grandes áreas cultivadas em modo de agricultura regenerativa nas redondezas, a questão das enchentes não seria como foi. Não digo que não teria tido enchentes numa zona urbana, mas acredito que teria tido um impacto muito menor com a capacidade de absorção da água e de lidar com grandes quantidades de chuva de uma vez, porque eu até penso que sempre houve grandes chuvadas ao longo de milhares de anos. Não é a chuvada que é o fim do mundo, é a maneira como estamos a tratar o nosso solo que está a torná-lo incapaz de lidar com grandes quantidades de água assim de uma vez. Pronto, já disse o que eu queria dizer. Um bom dia para todos e tudo a correr bem.